Cal, Pai, te agradecemos pela renovação das tuas misericórdias, Senhor, e viemos suplicar agora, Pai, que o Senhor fale conosco, que o Senhor use a Jaqueline, Pai, que o Senhor a abençoe, como o Senhor fez domingo passado, ó Deus, aquela aula tão boa, Pai, que o Senhor prepare os nossos corações para receber, ó Deus, esse estudo, e use a tua serva, Pai, como instrumento livre e desimpedido nas tuas mãos. Ser com cada um de nós, ser com cada um, ó Pai, dos teus filhos que estão sofrendo, ó Deus, nesses tempos tão difíceis. Nos lembramos especialmente, Pai, do Vinícius, nosso querido irmão lá da igreja, Pai. Nos lembramos dos seus irmãos, da Isabela, Deus. Pedimos que o Senhor esteja confortando e sustentando esses irmãos, Senhor. Tão amados e tão queridos nossos. Só o Senhor, Pai. Pai de toda consolação, ó Deus. Conforta, sustenta o Vinícius, com a Bela, seus filhos, a Renato e Dail com seus filhos, o Léo com a sua esposa, seu filhinho, e também o Gustavo, e principalmente o Gustavo, Pai, que o Senhor esteja agindo na vida dele de maneira poderosa. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Jaqueline, vamos lá. Obrigada, Esma. Ô, Jaque, antes de você começar, aqueles só que eu gostaria de ainda comentar. não havia cumprimentado, né? Eu peço a todos para desativar aí o microfone, né? E que fiquem atentos ao chat. Eu coloquei aí ontem à noite ainda, fiz para adiantar bem o nosso estudo, é o nome da pessoa e uma passagem bíblica. Como eu fiz ontem, eu não sei se as pessoas que eu coloquei o nome na frente da passagem bíblica, todas estão aí. Se não tiver, eu peço que vocês me ajudem. Aí, cada um já separando o texto, né? Na hora que eu citar o texto, eu nem vou falar o nome. A pessoa vai e lê para mim, por favor, tá bom? Mas eu vou fazer... Oi. Só gostaria de lembrar a todos que a aula está sendo gravada e que depois vai ser postado o link, né? Isso mesmo, muito bom, Rafael. Gente, eu gostaria de fazer uma revisão rápida, tá? Do que nós falamos no domingo passado, e eu estou com outro notebook aqui, como eu tenho essa dificuldade de sair de uma tela para outra, eu vou passar rapidamente dos tópicos para quem não esteve na aula, né, e não teve condição de assistir a ela, mas mesmo assim também para a gente fazer uma revisão, porque a comunhão com os santos tem a ver com a importância da igreja, né? Então, resumindo, a igreja e as suas prioridades. Quais são as prioridades da igreja? Nossa relação com Deus, a nossa relação com o povo de Deus e a nossa relação com o mundo de Deus, ou seja, as pessoas perdidas sem Cristo Jesus, né? E as perguntas básicas da aula passada foi o que é comunhão, por que essa comunhão é tão importante e por que devemos nos preocupar com ela e como podemos melhorá-la como igreja, né? E vimos que a comunhão revela a comunhão com os nossos irmãos, essa relação horizontal tem tudo a ver, ela é decorrente da nossa relação com Deus, essa relação vertical. Nós estudamos 1 João, né, falando que se você ama, você guarda os mandamentos, ama o seu irmão também, né? Se você não ama o irmão a quem vê, como poderá amar aquele que não vê, né? Então, tem muita... 1 João, uma carta que fala muito sobre o amor e a comunhão com os irmãos. A comunhão revela nosso desenvolvimento como povo de Deus. Quanto mais a igreja está em comunhão, uma comunhão mais estreita, mais isso retrata, isso mostra o desenvolvimento da igreja como corpo de Cristo. A comunhão é a base do nosso amor ao mundo e aos perdidos. E também falamos como que essa comunhão pode ser desenvolvida, né, com encontros, no estreitar da amizade, no tempo que a gente investe, não gasta com o irmão para conhecê-lo, para orar pessoalmente um pelo outro, no compartilhar os bens, né, principalmente agora nessa época de pandemia que nós vemos que a igreja, muitos irmãos estão carecendo da nossa ajuda, né, e celebrando momentos especiais, aniversário de casamento, Natal, essa comunhão pode ser desenvolvida.
E quais são os amigos inseparáveis da comunhão? Nós vimos que o retrato da igreja primitiva é um modelo para a igreja em todos os tempos. Como a igreja primitiva ela tinha essa comunhão. É modelo para nós. E de onde brota a comunhão da igreja primitiva? Brota da ação do Espírito Santo de Deus. O povo ali, junto, naquele ajuntamento solene, o Espírito Santo de Deus é que capacita essa comunhão. E essa comunhão, ela se dá por meio da oração, da proclamação do Evangelho, que são meios de graça pelos quais o Espírito Santo enriquece a nossa comunhão como igreja. Palavra, oração e o sacramento são, portanto, meios de graças que edificam e enriquecem a experiência da comunhão. Havia abundante graça em todos os crentes. Como nós podemos experimentar a beleza da comunhão? Por meio da plenitude do Espírito Santo. Então, essa busca de santidade, de se encher do Espírito Santo, né? A gente vê nas cartas de Paulo, quando fala, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, essa plenitude do Espírito Santo, do apego à oração, à palavra de Deus e aos sacramentos, isso propicia uma comunhão nos moldes da igreja primitiva. E aqui a importância do ajuntamento. Foi essa parte que nós deixamos por conta do tempo, né? Nós não enfatizamos essa parte sobre a importância do ajuntamento para a comunhão cristã. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomava as suas refeições com alegria e singeleza do coração. Fica claro aqui, a experiência cristã era vivenciada especialmente no ajuntamento presencial em torno da palavra, da oração e dos sacramentos, ou seja, em torno do culto comunitário, irmãos. Essa ênfase de todos reunidos no mesmo lugar está em todo o livro de Atos. Por quê? Porque a gente vê que muita gente pensa que é a igreja que é o lugar sagrado, mas sagrado é a pessoa. Muitas vezes as pessoas pensam que é o momento do culto, aquele tempo que é o tempo sagrado. É a igreja, as pessoas, nós somos santos. Então, a igreja reunida, cada um ali no ajuntamento solene, que pode não ser ali na Rua Ceará ou na Rua Afonso Penas, pode ser numa quadra, pode ser nas catacumbas, né, como muitos cristãos perseguidos, eles se reuniam. Então, o que é importante ali é o ajuntamento solene de cristãos, porque nós somos casa espiritual. Cada um de nós é igreja. Por isso que fala que a igreja usa as metáforas de corpo, de ramos, né? Então, cada um de nós faz parte dessa videira, dessa igreja. Então, é importante isso, essa ênfase no ajuntamento solene, principalmente em tempos de pandemia, e que essa virtualização dos cultos, né, dos trabalhos da igreja, a gente se contentar com isso e achar que isso aqui pode ser, vai pegar e vai virar moda. Não, é preciso que a igreja esteja reunida em ajuntamento solene, que nós valorizemos isso aí. Essa é a ênfase de Atos. Concluindo, o retrato da comunhão cristã em Atos 2, que nós estudamos 2 textos básicos na aula passada, de Atos 2, 44 e 46, confronta, portanto, nossa geração individualista que tem trocado a comunhão viva pela virtualização dos relacionamentos da piedade. Vocês já viram? Eu vou fazer uma chamada, eu vou mandar uma mensagem aqui para o WhatsApp, ótimo, mas essa virtualização da piedade, ela não pode ser o carro-chefe da comunhão dos cristãos da igreja. Assistir a um culto, isso aí, por essas restrições, por esse contexto pandêmico no qual nós vivemos, é justificável por um tempo, mas que nós não nos acostumemos com isso, tá? Muitos têm se esquecido da verdade contida no Salmo 133. Ó quão bom e agradável que
os irmãos vivam em união. A expressão viver unidos refere-se especialmente ao ajuntamento da congregação para adorar a Deus. E eu gostei muito, eu até cheguei a colocar aqui, no finalzinho, para ler para vocês, que há uma grande confusão aí, pois Cristo se referiu ao lugar e não ao ajuntamento. São duas coisas distintas. Todos reunidos no mesmo lugar. Não é o lugar em si, mas o estar reunidos no mesmo lugar, seja numa quadra, no templo ou num retiro ao ar livre. Sabemos que Deus não habita em templos feitos por mãos, mas a igreja reunida não é um templo feito por mãos, é o templo vivo, santuário do Deus vivo, onde habita o Espírito Santo. O retrato da comunhão cristã em Atos 2, 44 e 46 confronta, portanto, nossa geração individualista, que tem trocado a comunhão viva pela virtualização e da piedade. Muitos têm se esquecido da verdade que está contida aí nesse salmo, irmãos. E nós precisamos valorizar isso aí. E, por fim, para fechar a aula, como se conclui o Salmo 133? É ali, na igreja reunida, no ajuntamento solene dos santos, na adoração comunitária, no mesmo lugar que ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Olha, é ali, na igreja reunida, no ajuntamento solene, é que Deus faz isso aí. Então, agora vamos passar para a aula de hoje e como esse ponto 2.7 tinha comunhão dos santos e a importância da igreja, nós agora vamos ver a importância da igreja. E nosso itinerário nessa aula, eu espero não correr muito aqui, mas vou tentar fechar esses 15 slides, né? O que é a igreja? Qual a missão da igreja? Por que congregar? Para que congregar? A importância de nos congregar e a importância histórica da igreja. E vamos terminar com a aplicação de tudo que nós vamos ver na aula de hoje, ou seja, da palavra à nossa vida prática. Perguntas iniciais. Eu sempre gosto de iniciar essas aulas cutucando cada um, né? Assim, colocando a gente para pensar sobre o assunto que nós vamos falar. Então, aí algumas perguntinhas para você pensar aí. O que leva muitas pessoas a se envolverem em qualquer outra atividade, menos frequentar uma igreja? Vocês já repararam isso? E às vezes isso acontece até com cristãos que antes estavam conosco e que hoje não estão. Ah, não, vou frequentar fazer outra atividade, mas menos frequentar uma igreja. Até são ajuntamentos, mas não com esse objetivo de adorar a Deus. Você acha possível adorar a Deus e viver para Ele fora de uma igreja local? É possível fazer isso? Nós temos esses movimentos dos desigrejados que falam, não, eu posso ficar em casa, é a minha comunhão com Deus que importa. Se nós não estamos preparados para viver como grupo, como comunidade terapêutica, como igreja visível, dificilmente nós vamos ter prazer. Isso mostra que nós não teremos prazer na igreja, né, com Deus, na vida eterna, reunidos como igreja para sempre. Por que a igreja é um lugar seguro? Quais as consequências de se viver fora de uma igreja local? Será que tem consequências? O que você diz a uma pessoa que afirma não frequentar a igreja por causa dos pecados de seus membros? Você já viu isso? Eu não vou naquela igreja, não. Aquela igreja tem pessoas hipócritas. Elas vestem as máscaras, colocam a máscara no domingo de santo, e lá no meu trabalho não é assim, né? E isso é terrível, porque nós precisamos dar testemunhos. Mas acontece isso, porque a igreja visível ela não é perfeita, né? Ela tem os seus defeitos. Enfim, será que a igreja realmente é necessária para os crentes? Então, vamos lá. 1 Pedro 2, 4, 10. Pedir alguém para ler esse texto? Se não, eu vou ler aqui, tá?
Não, Jaque, aqui na lista não tem, não. E a lista, eu acho que não Então, contemplou ótimo. todos, viu? Eu vou ler aqui. Todos, se puderem abrir aí, 2 Pedro 2, 4, 10. Acho bem interessante aqui. Oi, Jaqueline. Oi. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram. Essa veio a ser a principal pedra angular. E pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Gente, que texto belíssimo, belíssimo, né, irmãos? Falando aqui o que é igreja, né? O que é igreja? Igreja é a comunidade focada em pessoas que são pedras vivas. Nós vemos, se a gente for ao Templo de Jerusalém, você vai ver a pedra angular lá, que eu pesquisei, que era 650 quilos. Mas agora, nós somos, Deus usa, o escritor aos Hebreus usa essa expressão, pedras vivas. Nós somos pedras vivas. Cada um de nós aqui, irmãos, constitui, fazemos parte desse templo, dessa igreja. E temos a função de quê? Aí fala sacerdotal, uma função sacerdotal, porque o escritor fala aí, vós sois sacerdócio santo. O que é isso? É porque o sacerdote, ele tinha a função de quê? De ligar o homem a Deus, através de quê? Ele ia lá oferecer o cordeiro, né? E pelo pecado, o homem lá totalmente desligado, um pecado no Velho Testamento, e o sacerdote ia lá para purificar o pecado, oferecia um cordeiro. Então, a função do sacerdote é essa. E a nossa hoje, como igreja, eu quero frisar bastante isso, a questão de pregação do evangelho, de tentar buscar os perdidos, né? Isso aí é por meio da proclamação do evangelho, das boas novas de salvação. Nesta proposta missionária e evangelística, fazendo esse trabalho de levar ao perdido essas boas novas de salvação, mostrando ao perdido o Deus que salva, o Jesus Cristo que morreu na cruz, levar pelos nossos pecados, a igreja presta um culto que é agradável a Deus, que atinge o coração dele de maneira prazerosa, irmãos. Olha, se você quer prestar um culto agradável a Deus, que a gente pensa que o culto é só lá, naquele local ali na Ceará, é você cumprir essa função do sacerdote, que é ligar o homem perdido ao Deus, mostrando Jesus, o Salvador do mundo. Igreja é a comunidade focada em pessoas. Não, a visibilidade institucional da igreja não é tão importante quanto o nosso trabalho como pedras vivas, que proclama o Evangelho de Cristo Jesus, aquele que pode fazer a mudança no mundo e que pode levar
glorificar e honrar o nome dele. Então, nessa proposta missionária e evangelística, fazendo este trabalho, a igreja presta um culto que é agradável a Deus, que atinge o coração dele de maneira prazerosa. Vamos ver aqui. E muitos perguntam, igreja verdadeira, qual igreja verdadeira? Tem a ver com denominação? Qual é a denominação que mostra, que realmente se refere a uma igreja verdadeira? Está ligado a templo religioso? A igreja verdadeira não é um templo, não é um prédio, nenhuma denominação. Não é a batista, não é a presbiteriana. Eu me lembro na época da ABU, que a gente começava... A ABU, Aliança Bíblica Universitária. Então, na época de faculdade, a gente se reunia com todas as... era um movimento não era com uma denominação, são várias denominações, né? E então, o que acontece? Muitas vezes a gente brincava com os batistas, outro presbiteriano, gente que tinha aquele certo orgulho de falar assim, o presbiteriano vai estar ali pertinho do trono, depois batista, depois na brincadeira, né? Mas nem isso na brincadeira a gente pode falar e se sentir orgulhoso por pertencer a uma determinada denominação. A igreja verdadeira é o povo escolhido, é o povo chamado, o povo remido e selado por Deus. Ela é composta por todos aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro. Então, não tem cor denominacional essa igreja, né? A igreja verdadeira, irmãos, segundo Hernandes Dias Lopes, tem 3 grandes marcas. Prega com fidelidade a palavra de Deus, coisas que a gente tem percebido que hoje, principalmente por meio da mídia, né? A gente vê tanto líder evangélico mercadejando a palavra de Deus, envergonhando o evangelho de Deus, desdenhando do evangelho de Deus. Então, nós precisamos ter muito cuidado. Você tem que frequentar, você tem que aconselhar pessoas que estão se achegando a Deus nesse momento, né? A gente vê que com essa pandemia, muitas pessoas têm se achegado a Deus, a gente tem que ficar de olho com os nossos amigos no trabalho, para que não seja a nossa, mas que ele procure uma igreja que seja fiel à palavra, que realmente pregue a palavra com seriedade. A igreja verdadeira é aquela que administra corretamente os sacramentos e também exerce a disciplina bíblica com amor. Não adianta você exercer a disciplina bíblica destituída, desprovida de amor, né, irmãos? A disciplina bíblica deve fazer com que a pessoa não se afaste de Deus, mas que ela reconheça os pecados, confesse os pecados, arrependa-se dele e volte à comunhão com Cristo e com o corpo de Cristo. Se alguém tiver alguma coisa, alguma contribuição, pode falar, viu? Porque senão, como diz a Jacimar, eu vou abrir aí e vou continuando, tá? Viu, irmãos? Qual a missão da igreja? É o ponto 2. A missão Jaqueline, da igreja... Oi. Jaqueline, eu só queria realçar no tópico anterior que essas pedras vivas, elas precisam estar reunidas. Elas precisam formar um edifício. Elas não podem ser pedras vivas, cada uma no seu lugar. Tá? Queria deixar isso bem claro. Sim, porque sim. Se elas não estiverem reunidas num edifício, elas não vai possibilitar aquilo lá que falou no Salmo 133, né? Sim, porque ali que o Senhor... Não haverá união, entendeu? Sim, sim. E se não houver união, aí a bênção do Senhor não vai estar presente com o corpo dele. Então, essas pedras precisam estar juntas, reunidas num edifício só. Vai lá, obrigado. Sim, porque, Edma, é isso mesmo, porque a ênfase, o finalzinho, o salmista conclui que é ali que o Senhor dispensa a sua bênção, né? É ali, no ajuntamento solene. Então, isso é importante, né? Bem, então, qual a missão da igreja? Anunciar o evangelho libertador de Jesus até as extremidades da terra.
A igreja, só a igreja, irmãos, quando cumpre a sua missão na história como instrumento de Deus. De quê? Ser a proclamadora do Evangelho, da salvação de Cristo. Uma igreja missionária é aquela que proclama e compartilha a ação de Deus em sua vida. Você tem feito isso? Compartilhado a ação de Deus na sua vida? As pessoas têm visto isso? Muitas vezes nós viajamos pelo Brasil, pelo exterior, e contemplamos aqueles templos suntuosos, né? E nos maravilhamos com como que as pessoas antigamente construíram templos tão belos, mas muitas vezes nós esquecemos que nós somos as pedras vivas que compõem, que faz parte da Igreja de Cristo. O conjunto, esse conjunto não arquitetônico, mas que está aí, né? Para as pessoas olharem e ver Cristo na vida, verem Cristo na vida da gente, como tem sido? Você tem proclamado essa palavra libertadora? Atender aquele que enviou, a missão da igreja é atender aquele que a enviou, a igreja, encontrar aqueles para os quais foi enviado, falar a mensagem que ele está destinado a proclamar e aproximar aquele que a enviou, que é Jesus, Cristo, né? Daqueles a quem deve buscar para cumprir sua missão de mensageiro. Irmãos, vocês têm feito isso, aproximar o Senhor da igreja daquele que ainda não conhece, só assim você vai estar cumprindo sua missão de mensageiro. Nós não podemos perder oportunidades, não, irmãos. Às vezes a gente chega no salão, no supermercado, as pessoas começam a conversar sobre política, sobre viagens, mas nós temos que ser, eu sempre gosto de usar essa palavra, intencionais. Temos que ser intencionais na programação, nós temos que, de alguma forma, não impondo, mas buscando a criatividade de, ao compartilhar, ao conversar com as pessoas, não perder a oportunidade de apontar para Jesus, o Salvador da vida. O mundo precisa disso. E nós temos que ter essa intencionalidade. A gente vai para o trabalho, a gente faz uma agenda todinha, chega lá, eu vou fazer isso, e muitas vezes nós não usamos isso nos nossos relacionamentos. Como que eu vou, hoje eu vou me encontrar com o João, com o Pedro, com o Federico, com Maria? Como que eu conversar, eu posso aproveitar aquele momento para falar um assunto, um problema que ela está vivenciando, ou uma notícia no jornal que você possa direcionar para a palavra de Deus, compartilhar. Não é que você vai ficar batendo na mesma tecla, não, mas peça a Deus criatividade para que você possa levar essa palavra, cumprir essa missão da igreja, né? Bem, agora nós vamos pensar um pouquinho no terceiro ponto dessa aula, que é por que congregar e para que congregar. A vida cristã requer comunhão uns com os outros. Não tem como ser cristão sozinho, tá? Você pode até estar privado temporariamente por alguma coisa, mas não tem como ter vida cristã sem comunhão, tá? Essa coisa de viver com o crente no céu é glória e aqui na terra é outra história, não vale para o cristão, viu? Então, guarde bem. Não adianta falar no céu vai ser glória, viver com o irmãozinho que está ali puxando, pisando no seu calo, te trazendo problemas. Muitas vezes, uma desavença com o irmão serve para Deus tirar a máscara nossa e nos fazer os nossos erros e nos ensinar a conviver com o corpo dele, viu? Segundo, a igreja é composta de pessoas que foram chamadas por Deus para formar seu corpo. Então, agora, nós vamos ver isso em várias passagens da Bíblia. Eu vou pedir vocês agora aí para me ajudar, vendo essas metáforas que a Bíblia usa para se referir à igreja. Corpo de Cristo, 1 Coríntios 12, de 12 a 27. Quem pode ler? Acho que já tem a pessoa aí designada.
Erdman. Jaqueline. Oi. É o Erdman. Erdman, 1 Coríntios 12. Tá no chat, viu, gente? Vamos lá então. De 12 a 27. Isso. 12 de 12, ok. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, por que não sou mão? Não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, por que não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado, em favor uns dos outros, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Jaque, Oi. só um pouquinho. Não está aparecendo para nós aqui, para mim e para o Erdman, no chat, as referências. A Jacimar viu, né, Jacimar? Para nós aqui não está aparecendo. Para acessar o site, tem que clicar nesses 3 pontinhos aí e em mensagens. Ai. Vamos lá. Vê aí, porque 3 pontinhos. Eu vou olhar aqui. Mensagens na chamada. Eu já mexi em vários lugares aqui e não consegui. Conseguiu, não? Bem, mas aí outra pessoa pode ler também, né, Betsy? Isso, muito bem. Bem, Pode. gente, esse texto que o Erdman acabou de ler aí pra gente, ele fala por si só. Mas aí mostra como Deus soberanamente distribui os dons da igreja e da importância de cada um no corpo de Cristo, e que nós não devemos nos orgulhar do dom que recebeu ou querer o do outro, porque todos compõem esse corpo. Uns recebeu o dom da oração, o outro da palavra, o outro do ensino, o outro do serviço, do amor ao próximo, da prática. Então, isso, gente, tudo isso para honrar e glorificar o nome de Cristo. Eu peço a vocês que leiam esse texto de novo em casa ou durante a semana. Eu vou mandar essas citações bíblicas aí no resumo da semana. Consulte a Bíblia, leia para você ver a importância dessas metáforas de como a comunhão do corpo de Cristo deve ser. Outra passagem em Hebreus, a igreja, o autor se refere à igreja como edifício, casa de Deus. Hebreus 3:6 e 1 Coríntios 3:6-9. Quem pode ler? Hebreus 3:6. Quem ficou de ler? Era a Beth, eu vou ler aqui por A ela. Beth.
Cristo, porém, como Filho, em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até ao fim a ousadia e a exultação da esperança. Gente, olha aqui, voltando à comunhão lá, da aula passada em Atos, de guardarmos com ousadia, intrepidez, ousadia, isso só pode ser visto por meio da plenitude do Espírito Santo na vida da gente. Então, a igreja é como casa de Deus. E 1 Coríntios 3, 6, 9. Quem lê? Sou eu. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Irmãos, que maravilha isso. Eu vou me dar um testemunho aqui, rapidinho, só para falar sobre essa questão que o que planta, o que rega e o que colhe, né? Eu falei de Jesus para uma senhora que se hospedou aqui em casa em janeiro deste ano, janeiro até fevereiro. E eu a conheci por meio de... Fui comprar umas plantas para o sítio, e lá eu fiquei conhecendo. E nesse momento que eu fiquei conhecendo, ela começou, no primeiro encontro, ela chorou e falou de várias coisas comigo, que estava com câncer, desempregada, separando do marido, enfim, um caos a vida dela. E ela querendo colocar os títulos que ela tinha, como doutora, né, e professora que estava desempregada e tal, e eu falei, olha, nesse momento, nem os títulos, nem nada, coloque-se diante de Deus, dependa dele, entregue a sua vida para Jesus. E falei ali, e fui embora, e orei com ela, coloquei, mesmo não podendo se aproximar, foi tão assim, uma coisa tão que eu coloquei ela aqui nos meus ombros, ela chorando, e eu comecei a orar com ela. E, naquele momento, ela não quis me entregar as plantas, falou que ela estava... gostava muito de plantas, já estava mudando, e que se eu pudesse nem pagar, mas ficar ali, deixar as plantas até o dia que ela fosse embora, se mudasse definitivamente de Belo Horizonte, entregar seu apartamento. E eu fui, e nessa oportunidade, e com isso eu tive a oportunidade de voltar 4 vezes à casa dela. Na segunda eu levei a Bíblia, na terceira eu orei com ela mais um pouco, e na quarta eu falei com ela, se você não tiver lugar nenhum para ficar aqui em Belo Horizonte, você pode ficar em casa até o dia que você for embora, ir para o local que ela queria. Irmãos, e eu tive a oportunidade de ficar 1 mês com essa pessoa aqui em casa. E foi o momento de ficar até mais tarde da noite orando, falando de Jesus com ela, eu trabalhando, meio cansada, mas eu vendo ali Deus, o Espírito Santo operar. E o que eu quero falar é o seguinte, eu posso até ter jogado a sementinha ali, mas eu pedi ao Esma eu pensei, gente, essa pessoa tem que ir para uma igreja lá, pensando tudo, a intencionalidade. Eu vou pedir ao Esma para ver se... Eu sabia que ele tinha parentes lá na Igreja Presbiteriana Nacional, e pedi ao Esma, e ele gentilmente fez esse contato todinho. Resultado, irmãos... Brasília. Resultado, irmãos. Essa pessoa que eu hospedei em casa, que eu falei do Evangelho, que eu joguei a sementinha, a vida dela está sendo regada em Brasília pela Igreja Presbiteriana Nacional. Uma irmã está saindo, a Oneida, saindo 1 vez por semana, dando aula bíblica para essa pessoa. Ela está, depois eu vou mandar para o Esme compartilhar os cadernos que ela faz de aula bíblica. Ela escreve 4 folhas. A menina falou assim, pelo seu conhecimento, você conhece muito, porque ela é formada em História e Artes. Você conhece muita história da igreja, você nem precisa fazer. Ela foi, Jaque, a minha amiga que eu hospedei aqui, eu quero aprender direitinho. Ela escreve 4 folhas, irmãos, da aula que a discipuladora dela faz lá em Brasília. 4 folhas. Ela fala, eu quero aprender isso, e vai compartilhando comigo. Quando eu esqueço de mandar a devocional para ela, ela fala, você não mandou a devocional? Então, olha para você ver
que você não tem que se preocupar se essa pessoa vai aceitar ou não, você tem que dar o primeiro passo, falar de Jesus, mostrar com amor, com prática de boas obras, e depois é Cristo que vai fazer, porque Ele é o Senhor da igreja, é Ele que edifica, é Ele que faz a obra, nós temos só que proclamar as boas novas de salvação. Eu, assim, gente, não tem prazer melhor, todos os dias eu falo, que bênção foi ter hospedado essa pessoa em casa, porque não tem alegria maior de ver uma pessoa se rendendo aos pés de Jesus, uma pessoa toda problemática, cheia de coisa, e cada dia ela está sendo abandonando um hábito ruim, outro hábito, e se parecendo mais com Jesus. É a melhor coisa que tem, irmãos. Nós temos que fazer isso, sabe? Eu não estou falando aqui para minha honra, não. Eu estou falando isso que Deus me deu essa graça, essa oportunidade. Eu estava orando durante essa pandemia toda, Deus coloca pessoas, Senhor, no meu coração. Eu falo há tempos e fora de tempo, eu tenho a comunidade lá do sítio, lá no Serra do Cipó, e meu marido às vezes fala, mas você fica mandando todos os dias essa mensagem. Eu falei, Cláudio, tem gente colocando de política, tem gente brigando uns com os outros, eu só coloco essa mensagem aí, e eu vou falar a tempo e fora de tempo. A tempo e fora de tempo. Porque isso aí vai ser, Deus vai requerer isso. Quantas vezes perdemos oportunidade de falar de Jesus para as pessoas, né? Vamos lá. Jaque, Oi. Jaque, você falou em oportunidades, eu gostaria de ler Colossenses 4, 5. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. Esse versículo fala demais comigo. Sim. Eu acho que ele se encaixa, né? Sim, Ô, Betsy, a vossa palavra, só final 6, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Exatamente. E tem mais uma outra expressão que usa bem na Bíblia, que nós devemos, o nosso modelo é Cristo, né? O Senhor da igreja, ele era um homem o quê? Cheio de graça e de verdade. Então, ao se relacionar com a pessoa, ao aconselhar, admoestar, que é uma das funções da igreja, que é admoestar mutuamente, isso é uma função da igreja, faz parte do estar junto, é preciso que a verdade seja precedida de graça, favor e merecido. A pessoa fez, chutou o pau, quebrou e fez muita coisa, mas nós temos que se dirigir a essa pessoa, admoestando-a com graça, para depois levar a verdade para ela. E sempre pedir sabedoria a Deus, sempre pedir sabedoria a Deus. Ô, gente, eu já falei com vocês que, não obstante eu ter nascido no lado cristã, nunca ter se desviado, eu às vezes era meio rebelde. Às vezes não, quase sempre. E uma das coisas que no meu casamento eu não fiz, olha para você ver a rebeldia minha. Já tinha lido Robson Cavalcante na época lá, né? Bem na minha adolescência e tudo, e ele falava assim, gente, eu sempre olhava para as minhas irmãs na igreja que tinham feito o voto do casamento e não havia cumprido. E no dia do meu casamento eu fiz uma oração, Deus me dê sabedoria em vez do voto, e falei, dê-me sabedoria para eu viver a vida no casamento de acordo com a tua palavra. Acho que essa foi até forte, mas eu não quis fazer os votos. E eu sempre tive isso como, assim, buscar essa sabedoria. Levei muita traulitada no início do casamento, sabe? Fui admoestada inúmeras vezes pelas irmãs Betsy e Marise, tá? Haja com sabedoria, eu sempre me reportava ao que a minha oração, e Deus tem feito essa obra, com muita dificuldade. Aqui eu tenho a minha amiga Onilis, irmã também em Cristo, lá do Rio de Janeiro, eu sempre compartilho com ela por telefone, e, gente, essa comunhão com os irmãos nos faz ver os erros nossos, e como nós devemos nos comportar como cidadãos do reino, gente, e não cidadãos aqui da terra. Nós não podemos nos conformar com os moldes desse mundo. E a preciosidade dessa comunhão cristã, de estar junto com a igreja, é essa oportunidade que nós temos dessa admoestação mútua, né? Essa admoestação mútua é muito importante. Bem, vamos seguir. Família. 1 Timóteo, não, acho que tem mais outros aí, né?
Então, vou só passar aqui, viu, irmãos? Nós temos aí a metáfora da videira, né, em João 15, que fala que Jesus é a videira, nós somos os ramos. A da oliveira, em Romanos 1, 17 a 24. E também a metáfora da igreja como uma lavoura, em 1 Coríntios 3, 6 e 9. Também temos, acho bem importante, eu vou ler essa aqui, desculpem os nomes aí, as leituras que eu havia pedido, mas vamos ter que correr um pouquinho agora. Família, eu quero me deter bem nessas passagens, porque a igreja é uma família, né, gente? É uma família de famílias. Então, 1 Timóteo 5:1, quem pode ler? E 2. Não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como pai, como a pai, aos moços como a irmãos, às mulheres idosas como a mães, às moças como a irmãs, com toda pureza. Tá vendo? Olha aí como que ele fala do idoso, do jovem, as moças, as mulheres, né? Efésios 3:14. Quem lê? Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Isso mesmo. 2 Coríntios 6:18. Serei vosso pai e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então, nós estamos aqui em 2 Coríntios 6:18. Olha como está se referindo a pai, filho, né? Idosos. Mateus 12:49-50 também tem essas referências de pessoas da família, de como isso funciona, as exortações para esses segmentos, né? Jovens, crianças, mulheres casadas. Então, a igreja, irmãos, é uma família de famílias. 1 João 3, vamos ler ler 1 João 3, 14 e 18, quem pode ler? Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Qualquer que odeia seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Gente, precisa falar mais alguma coisa? É certo o irmão virar a cara para o outro na igreja, haver divisões na igreja, haver pessoas que não conversam com o outro dentro da igreja? Olha aí, às vezes a gente olhamos para um cara que mata, assassina e tudo, esquece que se a gente não ama, é um homicida, né? É muito forte, gente, irmãos, é muito forte, é muito profundo isso aí, para a gente não dar atenção a isso aí, né? Deixa a Daniela ler até o 18, até o 18, Daniela. Tá, por favor, desculpa. Tá bom. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Irmãos, essa carta de João, essa primeira é maravilhosa. E tem muito a ver, tem muito para nos ensinar sobre comunhão com os santos, tá? Sobre acudir, sobre amar o próximo. Vale a pena ler os 5 primeiros capítulos de Atos, como eu havia falado na semana passada, e ler essa carta de João essa semana. E lembrando sempre, não amemos só de palavra, mas de fato e de verdade. Efésios 5:32. Quem pode ler? Foi essa que você leu? Foi, né? Não, Efésios 5:32. Se não, eu vou abrir aqui 5:32. Quem tiver 32.
Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a sua igreja. Então, de novo, Paulo escrevendo aos Efésios, falando várias coisas aqui e de como que a igreja deve proceder e falando isso aqui. 2 Coríntios 11:12. 11:2, quer dizer. Alguém já está com... Pois se não tiver, eu vou ler, tá? Porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Irmãos, aqui nós temos, a igreja tem aí a figura, né? Essa coisa de noiva de Cristo. E Deus está nos preparando para que nós nos apresentemos naquele grande dia, o dia de juízo, como virgem pura. Nós temos que nos purificar como igreja, irmãos. A Bíblia o tempo inteiro está dando aí os moldes de como essa igreja deve se portar. E nós precisamos nos apegar à palavra e vivermos isso não apenas de palavra, mas de fato e de verdade. Vamos lá, próximo. A importância de nos congregar. Agora eu peço que todos abram Hebreus 10, 19 a 25. Que nós vamos ler esse texto e eu vou dar algumas ênfases a palavras, trechos de cada versículo, tá bom? Vamos lá? Hebreus, estou abrindo a minha Bíblia aqui também. Quem está com o celular aí está fácil, né? Hebreus 10, 19 a 25. Ô, Edma, você poderia ler comigo, por favor? Vamos lá. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Muito bem. Irmãos, a ênfase no versículo 19, o autor aos Hebreus, ele usa essa conjunção conclusiva, né? Portanto, pois, apontando para trás, porque ele havia falado do capítulo 1, do 1º ao 9, né? O autor quer mostrar que o que ele vai dizer daqui para frente é consequência do que ficou para trás. E do 1º capítulo ao 9, o autor dá ênfase a quê? Que ele mostra a supremacia de Cristo sobre todas as coisas. Com base nisso, ele exorta os leitores a não retroceder, mas permanecer firmes na fé em meio às tribulações que estavam enfrentando. O autor, com base na obra de Cristo, ele exorta os irmãos que estavam tentados a voltar atrás e desistir de participar da assembleia para que eles não deixassem de se congregar. Então, esse portanto aí, ele é conclusivo, apontando para, se Cristo é o Senhor da igreja, e se ele promete estar conosco em meio às dificuldades vivenciadas por nós no tempo presente, naquela época ali, então, ele está falando para os hebreus ali, que nós não deixemos cair nessa tentação de deixar de nos congregar. E ele fala, entremos no santuário. Irmãos, outra ênfase aí do 19 ao 21. Antigamente, o sacerdote entrava no Santo dos Santos pelo sangue do Cordeiro. Era preciso só o sacerdote
eu acho que numa das últimas pregações do reverendo Edson até falou que tinha uma pedra, alguma coisa, uma cordinha amarrada do sacerdote, de tão era essa coisa de esse temor de ele morrer diante de estar ali no Santo dos Santos, ao levar o cordeiro para a propiciação dos pecados, né, para a expiação dos pecados do pessoal da igreja. Agora, irmãos, depois que Cristo morreu na cruz, nós agora podemos entrar pelo sangue de Cristo, o cordeiro que tira o pecado do mundo. Nós podemos entrar pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu. Olha, no Velho Testamento nós não podíamos ver isso, esse quadro de alguém querendo entrar no Santo dos Santos. Isaías fala, ai de mim, eu sou homem puro, habito no meio do povo de impuros lábios. Todas as pessoas que tentaram não conseguiram, não tinha porque não podia, era pelo sacerdote. E quando nós nos reunimos em assembleia, estamos adentrando no Santo dos Santos. Isso é algo que tem nos deixar muito alegres e confiantes, porque hoje, por meio de Cristo, nós podemos ter essa comunhão direta, entrar, pedir Deus, e purificados de má consciência, nós podemos fazer as nossas súplicas a Deus, nós podemos adorá-lo. Isso deve nos estimular cada vez mais a querermos estar no Santo dos Santos. Hebreus 10, 25, aí vamos enfatizar o versículo 22. Quando ele fala aí no versículo 22, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Aproximar-se de Deus no Antigo Testamento era algo impensável. Agora somos encorajados a livremente nos aproximar de Deus. Chegamos como igreja à presença de Deus para quê? Para adorá-lo, agradecer-lhe, cantar-lhe louvores, contemplá-lo, ouvir a sua voz por meio da palavra, da pregação, apresentar em orações e súplicas as nossas necessidades, interceder pelos amigos, né? Nós temos visto aí, nessa pandemia, quantos amigos, quantos irmãos precisando das nossas intercessões, das nossas orações, interceder pelos irmãos pobres também que padecem, os necessitados, né? Pela nação, nós vivemos um momento aí de divisão, tanta confusão entre os poderes, né? E a gente precisa, irmãos, como igreja, estarmos em oração, súplicas a Deus pelas autoridades constituídas. Versículo 22 ainda fala que nós devemos nos aproximar com o coração sincero. E essa aproximação, ela é possível por dois motivos. Porque tivemos o coração purificado de má consciência e porque o corpo foi lavado com água pura. O corpo foi lavado, a igreja, a noiva de Cristo, ela foi lavada com água pura. O sangue de Cristo Jesus, a água viva, nos lavou. Versículo 23. Então, ele torna novamente aqui, usar, aqui no versículo 23. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Irmãos, a esperança referida aqui é de termos o perdão dos pecados e, finalmente, a vida eterna. Participar no novo mundo que Deus está preparando e que se aproxima dia a dia. Enfim, a imortalidade é a ressurreição dos mortos. Onde encontramos forças para isso? Final do versículo 23. Pois quem fez a promessa é fiel. Essa promessa não foi feita por qualquer pessoa. Essa promessa, que é a esperança que a gente tem, foi feita pelo Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que cumpre o que diz, que não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, que levará a efeito todo o seu plano, todo o seu projeto, tudo aquilo que ele determinar. Então, essa promessa foi feita por alguém que é fiel, que merece nós depositarmos toda a confiança nele. Portanto, queridos irmãos, com base nisso, não devemos desanimar, não
abandonem a confissão por conta de pressão de amigos, de parentes, da sociedade, da escola, da faculdade. Nós não podemos desanimar. Pelo contrário, tanto mais nós vemos que o dia do juízo se aproxima, nós devemos nos apegar à palavra, admoestar uns aos outros, para que nós, como igreja, nós continuemos unida e cada um estimulando o outro a congregar. Versículo 24 traz uma exortação do autor aos hebreus. Consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. A igreja, a comunidade terapêutica reunida, é uma oportunidade de que um estimule ao outro ao amor, a consideração com o outro, a prática as boas obras. Em tempos difíceis, é importante animar uns aos outros com o objetivo de motivar outros cristãos a boas obras, com nossas orações, com nosso ensino e com nosso exemplo. Então, orando, ensinando e com a palavra de Deus. Versículo 25 traz mais uma exortação. Não deixemos de congregar como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, tanto mais quanto vezes que o dia se aproxima. Essa é uma prática constante dos cristãos do primeiro século. Mesmo em meio a muitas dificuldades, eles não perdiam ocasião para se congregar. Congregavam-se em casa, na praia, no campo aberto, e onde eles conseguiam encontrar espaço, eles estavam ali no ajuntamento solene. Alguns dos crentes hebreus estavam deixando de se reunir aqui, provavelmente desanimados pelas perseguições, talvez vacilantes e duvidosos com relação à fé em Jesus, indecisos quanto a se permaneciam cristãos ou voltavam para o judaísmo, a ponto de outros dizer, não deixemos, o autor dizer, não deixemos de nos congregar. Não congregar já havia se tornado hábito ali no meio dos hebreus, tá? E aqui nós temos que ter esse cuidado de admoestar, de estar ali com o irmão que você está vendo que ele está deixando de ir à igreja. Admoeste em amor esse irmão, porque eu gosto muito, é um hino antigo, 132, do Novo Cântico, que fala: quantos que corriam bem, de longe agora vão. Outros seguem que também, sem amor, estão. Então, a realidade hoje, vista na igreja, não é diferente da realidade vivenciada pelos hebreus, que muitos naquela época estavam desanimados em continuar a congregar como igreja. Diante disso, gente, o autor de Hebreus faz duas exortações no versículo 25. Não deixemos de nos congregar. Congregar é a coisa certa a fazer. Não fazer traz prejuízo para você como cristão. Vocês já perceberam que quase tudo no livro de Hebreus envolve comunidade? Exortar-se mutuamente, considerar-se mutuamente, encorajar-se mutuamente, entrar conjuntamente na presença de Deus. Olha, o tempo inteiro Hebreus está usando aí, está mostrando para a gente a importância do ajuntamento. É tudo feito em comunidade. Por isso diz, não deixe de congregar. Vamos passar para outra aqui. Benefício de nos congregarmos como igreja para cultuarmos a Deus. Somos fortalecidos na fé e na esperança da vida eterna. Somos encorajados a cuidar dos nossos irmãos carentes, irmãos, a amá-los e a praticar as boas obras. E somos animados a prosseguir como cristãos. A importância histórica da igreja. Estou finalizando, viu? Acho que eu vou concluir rapidamente aqui. Esse aqui, Edmund, eu fiquei meio... O que a pessoa que colocou esse tópico estava querendo dizer, né? Porque tem várias coisas, procurei, fiz uma pesquisa, mas eu quis fechar aqui com essa citação de ele é um autor americano, né, romancista e contista, que ele fala assim, olha a metáfora que ele usa para a igreja. Esta é uma grande velha nave. Ela range
balança, rola, e às vezes faz com que a gente queira vomitar. Muitas vezes, irmãos, a igreja, em todas as épocas, foi perseguida, teve seus erros, mas é ali, por meio da palavra, que é a régua nossa para que nós nos portemos conforme a palavra, é ela que vai fazer com que Cristo, o Espírito Santo da igreja, que faz com que essa igreja seja aperfeiçoada. Isso não significa que ela não vai, muitas vezes, ter vontade de, né, fazer com que a gente vomite. Nossa, essa igreja está com isso, tem isso. Ué, não, o dia que você encontrar uma igreja perfeita, não entra, porque a partir dali ela já não vai ser mais perfeita, tá? Porque não tem ninguém perfeito. Você vai estar achando que não tem igreja perfeita. Mas o autor fala, esta é uma grande e velha nave. Ela range, balança, rola e às vezes faz com que a gente queira vomitar. Mas ela chega ao destino. Sempre chegou, sempre chegará até o fim dos tempos, com ou sem você. Você quer ou não fazer parte dela? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, irmãos. Não há nada nesse mundo que destrua a igreja de Cristo. A igreja, por menor que seja, e ainda que seja um exército de Gideão, é quem ataca os poderes das trevas. Que em constante frenesi tentam barricar-se nas torres de Babel contra o Deus soberano e onipotente. Por mais que tumultuado seja o mundo, as ideologias estejam contrárias a Cristo, a igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E ela seguirá firme naquilo, cumprindo a missão dela, determinada por Deus. Aplicações dessa lição, da palavra para a vida. Como você encara os problemas de sua igreja? Murmurando ou ajudando a resolvê-los? Qual o seu nível de envolvimento com o Senhor da igreja e com a sua noiva? Apesar das imperfeições que ainda vimos na igreja, visível e terrena, devemos saber que a igreja invisível e celestial é gloriosa, ela é santa, é universal, segura e espiritual. Por isso devemos lutar pela igreja do Senhor e amá-la. Ela é a noiva do Cordeiro, aquele que tira o pecado do mundo e que deu a vida por nós. Não devemos jamais, irmãos, desprezar a igreja. Movimentos como desigrejados é algo que não faz sentido no ensino bíblico. Pertencer a uma igreja do Senhor visível é sinal de pertencimento à igreja invisível. Se você não gosta da igreja visível aqui, você não poderá viver com Cristo na eternidade, porque nós viveremos como igreja redimida, pura, ali perfeita, sem pecado nenhum. Como igreja de Cristo, precisamos preservar o coração firmes em Deus, cuidando dos feridos e buscando os que ainda estão perdidos. Uma árvore viva manifesta-se pelas folhas verdes e pelos frutos. Uma igreja viva, construída com pedras vivas, é visível na medida em que produz fruto para Deus. Que fruto você tem produzido? Que possamos redescobrir o prazer da vida em comunhão com todos os desafios que esse tipo de vida acarreta. Que Deus os abençoe. Irmãos, é isso. Eu gostaria, eu vou pedir para vocês, no máximo até quinta, tá? Eu vou mandar o resumo das 2 aulas e que Deus possa nos abençoar, irmãos. Eu estou o tempo inteiro, ontem, a semana inteira, fazendo as pesquisas, e isso tudo veio para o meu coração. Tudo isso que foi falado é para Jaqueline. E espero que ele transforme isso, ele efetue em cada um de vocês o querer efetuar segundo a vontade dele, que é boa, agradável, perfeita. Que tudo isso, esses ensinamentos, seja para honrar, para glorificar o nome dele, para fazer com que nós, como agências de Cristo, anunciador do Evangelho de Cristo, possamos sair da nossa comodidade e fazer diferença no mundo. Deus os abençoe. Alguém pode orar aí por nós? Vou pedir o Wesley. Faz a oração final, Wesley, agradecendo a Deus por esses momentos tão preciosos aqui. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai,
Nós te agradecemos por essa manhã, mais uma vez, ó Deus, na nossa escola dominical, onde podemos, ó Deus, ouvir, ó Deus, da tua palavra, da tua serva Jaqueline, tantas coisas, ó Deus, a respeito de anunciar o teu evangelho, de sermos usados, ó Deus, por ti. Ó Deus, trabalha no nosso coração a urgência de levarmos a palavra, ó Deus, àqueles que estão próximos de nós, ó Deus. Obrigado, ó Deus, pelo tempo, pela disposição da Jaqueline em preparar essa aula, que o Senhor possa abençoar a vida dela ricamente. E lembramos, ó Deus, de tantos irmãos ainda sofrendo, ó Deus, com os efeitos, seja da doença diretamente no corpo, seja as consequências da dificuldade do trabalho. Que o Senhor use, ó Deus, nós, irmãos dessa classe, ó Deus, para abençoarmos aqueles que estão próximos de nós, sejam com palavras, ó Deus, no momento de desespero, mas que também possamos servir, ó Deus, de maneira prática. Que o Senhor trabalhe o nosso coração, ó Deus, o desejo de fazer dessa forma, de sermos usados nesse momento especialmente. O Senhor continue falando, ó Deus, conosco na manhã desse dia. Deixa o nosso coração pronto, ó Deus, para receber a mensagem de logo mais no culto. Que possamos ainda ouvir mais de Ti nesse dia, dia do Senhor. Te agradecemos, ó Deus, porque podemos confiar em Ti, porque o Senhor é o nosso Deus forte, fiel, ó Deus. Fica conosco no restante desse dia. Oramos assim no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Amém.